Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Tatararara. Dúvidas e respostas? Então, nós vamos ter algumas perguntas que os nossos seguidores, os telespectadores também mandaram. E a gente vai estar tirando, né? Hoje eu sou a Bianca, 11 anos de carreira, neuropsicóloga. Estou aqui com a minha convidada. Vanessa, Fala mais, Vanessa, de você. sou neuropsicopedagoga, arteterapeuta, terapeuta comportamental, recentemente musicoterapeuta também, e nós temos tudo isso na clínica. Sim. Então, eu valorizo muito, né, os profissionais que são realmente capacitados e que têm formação, experiência e que têm o estudo contínuo, né? Então, isso dá um diferencial, agrega valor e faz com que a gente também consiga entender outras ciências e tudo mais, né? Então, a Vanessa, ela é neuropsicopedagoga. A gente consegue intervir, né? Também pratica a parte de psicomotricidade ali na clínica. Né? Então, às vezes... Esqueci É... Sou Esse eu lembrei. psicomotricista também. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a criança não tá falando, já passou por fono, já passou por isso, já passou por aquilo. A gente fala, vamos tentar pela abordagem, né, da psicomotricidade. E aí a gente traz ali pra clínica, no contexto de estudar como essa criança aprende, como nós vamos ensiná-la. Por isso, a base da neuropsicopedagogia. E aí aplica dentro da psicomotricidade o que essa criança vai ter de intervenção, de ações, de plano terapêutico para que desenvolva, né, o quanto mais rápido. E muitas vezes a gente tem resultados bem diferenciados por ser, inclusive, outra área. Né? Então, às vezes, não era a fala que não estava desenvolvida ali, às vezes era a parte da psicomotricidade, né? Que é a parte psicológica, a parte comportamental e a parte motora juntas, né? Que mais, Vanessa? Isso que você falou me lembrou da nossa pequenininha lá, da nossa loirinha, Sim. que veio, né, da fono, não falava, e ali em pouco tempo, poucas sessões dentro da psicomotricidade começou a falar, né, com a gente Sim. lá, e aquilo foi um resultado, né, divino para nós. Nossa, maravilhoso. Tem um outro paciente até, né, que eu vou citar que ele estava fazendo acompanhamento com a terapeuta ocupacional. E aí ele não estava tendo uma boa evolução na parte sensorial, na parte de se alimentar sozinho e tudo mais. E aí com a psicomotricidade que envolve outras partes e pega desde esses anos iniciais, a gente acabou tendo um resultado muito bom. A mãe falou, nossa, né, faz um mês que ele está aqui e ele já começou a tentar comer sozinho e fazer isso. E eu expliquei para a mãe, né? A terapia ocupacional é para adquirir, para reforçar ou para readaptar às vezes, né? Depois que perdeu ali aquela função. Mas a psicometricidade não, ela envolve todo outro aspecto, né? Foi feito um trabalho com a mãe em casa, um trabalho com o pequenininho lá na clínica, Isso. né? E agora a gente tá vendo os resultados. Né? Então, esse é um outro diferencial, né? Já vamos Sim. começar por essas perguntas, né? Um pouco eu dei uma resposta, Vanessa, mas vou pedir para você responder melhor para os nossos telespectadores. Né? Qual que é a diferença ali de um acompanhamento neuropsicopedagógico com a parte da psicometricidade? Porque muitas vezes os resultados que eles têm, às vezes em outras áreas, não se comparam e são diferentes. O que Sim. acontece nessas áreas? Então, a parte da neuropsicopedagogia envolve, né, as habilidades de aprendizagem da criança em todos os seus conceitos, né, e métodos de avaliações. A psicomotricidade já entra os 3 fatores, né, que a gente já fala. Psicomotricidade, né? O cognitivo, é o emocional e é o motor, né? Então, assim, nós desenvolvemos as habilidades da criança, primeiramente verificando quais são suas dificuldades, prejuízos, as causas disso e daí sim intervindo, né? E algo que a gente tem lá na clínica é o nosso investimento. O que a gente investe para fazer com que aquela criança, né, desenvolva de uma maneira saudável e que ela goste, que a gente, né, tem criança que não quer ir embora no final da sessão, quer ficar mais um pouco, né? Sim. E por quê? Porque ela gosta de estar ali, né? A gente faz as atividades com ela, no brincar, dirigindo a criança dentro do que ela precisa, dos métodos que ela precisa, a abordagem que ela necessita, e no final a gente tem lá o planejamento que a gente fez, marcando todos os ganhos e os saltos de evoluções que aquelas crianças, né, têm. Sim. Acredito, né, que por termos uma abordagem diferente, né, nós valorizamos todas as áreas, gente. Todas as áreas são importantes e são essenciais. Nós estamos aqui falando no vídeo,
Porque, às vezes, passou por um profissional, passou por outro, e daí o pai, às vezes, perde a fé na ciência, né? E muitas vezes só não tá, às vezes, procurando especificamente o que precisa, né? Então, a gente falar sobre neuropsicologia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, falar sobre os programas que nós temos de integração e autorregulação, de funções executivas, reabilitação, ajuda vocês também a entenderem melhor quando procurar e quem procurar, né? E até saber se esse profissional está dentro da linguagem ou não, porque vocês acabam aprendendo um pouco do vocabulário que nós usamos aqui uma com a outra, lógico, tornando mais acessível, justificando bastante para vocês. Vanessa, como que é feito hoje o atendimento lá, né? Quem quer consultar com você, quem quer passar? Então, a gente primeiro vai para a entrevista, a anamnese, né? Nós vamos ver de acordo com a criança, com o que a criança necessita, o que os pais estão procurando, mas sempre vendo realmente a parte da criança, né? As necessidades dela. Aí na primeira sessão a gente já vê se a criança tem aquela proximidade com o profissional com a criança, né? O vínculo principal. E a abordagem funciona da maneira em que a criança chega, explora, para ela aquilo é um mundo, é um parque de diversão, né? Quando ela chega na clínica, ela fica perdida, assim, iludida com tudo. A gente deixa a criança explorar e através do momento em que ela está explorando, a gente vai explicando e intervindo. Aqui é assim, aqui pode, aqui não pode, agora nesse momento, mais tarde. E vamos vendo o que a criança gosta, para utilizar o que ela gosta, para desenvolver as habilidades e vendo onde ela tem dificuldade. Nós tínhamos um menino lá, né? No início ele não subia no espalmar, né? Lembra? Hoje ele tá lá em cima. Chega, a primeira coisa que ele faz, sobe e se pendura lá em cima. Tanto que a gente chama ele de aranha, né? A nossa aranhinha lá. Então, ele no começo não ia, tinha medo. E foi aos pouquinhos, com a intervenção. Hoje ele... Esse paciente, então, gente, para vocês entenderem, às vezes vocês vão chegar em algum lugar e aí as pessoas, não, tá bom, a gente vai começar a atender. Lá na clínica não é assim. A gente vai conversar com os pais, com os responsáveis, vai conversar às vezes com a escola, vai fazer vários testes primeiro com a criança, por quê? Esse paciente não chegou lá na anamnese, a mãe dizendo, né, a anamnese é a entrevista inicial. Meu filho não sobe em alturas. A gente começou a ver isso durante a avaliação. Aí falou... observação. Observando, opa, mas o que está acontecendo? A mãe, tem uma resistência, tem uma dificuldade maior em escadas, em janelas altas, tem mais receio. E aí, como que vai crescer e trocar uma lâmpada? Né? Como que vai, às vezes, fazer uma trilha, não ter vertigem e cair, às vezes, se acidentar? Então, a gente acaba pensando dentro do que precisa e a gente acabou realmente incentivando, né, esse paciente num circuitinho ali. Então, a gente colocou outros pacientes do mesmo tamanho, da mesma idade, que não tinham essa dificuldade que ele tinha. E aí, através de ver os amigos fazendo bem bonitinho, sem desafio, sem medo, sem nada, ele acabou ficando curioso, né? E hoje a gente brinca que ele é uma aranha, porque ele já sobe, ele já faz, e já vem, já escala e pula e se pendura, né? E é uma evolução. Então, se a gente não fizer esse contato inicial, não fizer essas perguntas, esses levantamentos, a gente vai tratar o quê? O que tá na cabeça? Né? Eu não convivo com a criança, Vanessa não convive com a criança. Né? Então, esse é um diferencial da clínica. A gente vai tratar o que precisa ser tratado. Né? Às vezes os pais chegam, mas eu pedi porque eu quero que você trate isso. Né? Esses dias teve um pacientinho. Ele estava com foco maior na psicomotricidade, na parte da escrita e do movimento motor fino. Né? E a mãe começou com algumas queixas, né, comportamentais. E aí eu chamei a mãe e falei, olha mãe, nós vamos intervir, mas lembre-se que a meta dele, o objetivo maior, o atraso maior não está na cognição social, na regulação emocional. O maior atraso dele estava na parte motora, né, na motricidade fina. E ele já não estava escrevendo e já estava se sentindo muito mal por não estar escrevendo, baixando a autoestima. Então, muitas vezes, a mãe vai lá, mas eu preciso que você faça essa intervenção. A gente vai fazer. Mas lembre-se que existe um plano de ensino individualizado, pensado especificamente para essa criança. Vanessa, como que é desenvolvido o famoso PEI, né? Esse plano de ensino individualizado? É de acordo com as habilidades da criança mesmo. Habilidades e prejuízos, né? Eu uso muito isso, né? Habilidades e prejuízos, né? Mas realmente, você vê os fatores que a criança tem positivo e os que ela não está conseguindo concluir.
Então, nós fazemos dentro da anamnese, da entrevista e da observação no dia a dia, ali nas primeiras sessões com a criança, o que ela está em atraso. De acordo com aquele atraso e com a idade, as metas que a criança precisa bater, a gente vai colocando no planejamento, no PEI. E vamos fazendo as intervenções para que a criança consiga concluir aquele planejamento. Sim. E lembrando que tem sempre as datas, início, meio e fim, né? A gente precisa até dia tal chegar até essa parte concluída, né? O que os pais precisam levar no primeiro atendimento? Criança possui diagnóstico, então leva todo o histórico da criança. Pode ser diagnóstico do vizinho, da professora, do tio? Ah, acho que não. Chega, gente, porque a minha vizinha, porque a professora, porque não sei o quê. Primeiro que a gente sabe que, por lei, né, eles não podem chegar e falar pra você, é isso, né? Então, eu brinco assim, gente, mas muitas pessoas falam, né? Eu brinco assim, hoje ainda, né? De manhã, na hora do almoço, a gente tava ali num lugar e uma pessoa fez uma pergunta, né? E daí ela falou que ela tinha lá um transtorno. Aí eu falei, tá, então você tomava medicação? Não, não tomei, me tratei sozinha. Daí eu falei, olha, esse transtorno ninguém se trata sozinha. Então, provavelmente, o que você tinha eram consequências de tais comportamentos, ações e atitudes, né? Às vezes eu não me especifico muito, gente, mas é pra proteger realmente a identidade das pessoas. E aí ela parou pra pensar, né? Então, Google, né? Dr. Google, Não ajuda. Vizinhos, familiares, né? A não ser quando realmente dão uma sugestão. E ainda existe diferença, né? Muitas vezes chegam lá, pode ser autista. Às vezes é TDAH. Pode ser TDAH. Às vezes é autista. Às vezes é só um fenótipo ampliado ali, né? Ou só uma dificuldade, um burnout, né? Que acontece bastante com adolescentes em época de estudo. Às vezes chegam, por exemplo, estão desenvolvendo transtorno de personalidade, chega lá e tá com TOD, né? Transtorno opositor desafiador. E aí você olha, mas tem 17 anos. Um TOD com 17 é raro, acontece, mas é raro. É mais provável que seja um transtorno de personalidade. Então, nessa parte, vamos lá, né? Tem que chegar primeiro se tiver um diagnóstico. Se tiver um diagnóstico, trazer a documentação do médico, tá? Eu sempre peço relatório comportamental da escola, né, da professora. E todo o histórico que a criança tiver. Remédio, medicação também trazer, né, todas as receitas certinhas. Na primeira entrevista, a gente já vai guiando, tirando as dúvidas com os pais, com os responsáveis sobre aquela criança, através do diagnóstico que ela recebeu, da medicação que ela está tomando e do relatório que a professora enviou. Perfeito. Vanessa, hoje, o que você mais vê de procura clínica para a parte de neuropsicopedagogia e para a parte da psicometricidade? Hoje chega muito para mim crianças com TDAH. Então, há dificuldade dentro da desatenção e da hiperatividade, né? Então, para fazer a intervenção nesse meio. Geralmente é a criança com atraso, prejuízo escolar mesmo. Essa semana passada, né, nós tivemos um que está em avaliação e na sessão que ele ficou comigo, a gente já pode notar que é problema na visão. Então, um dos prejuízos da criança que pode estar afetando a parte escolar é a visão. Então, a gente já inicia ali com isso, vendo os prejuízos da criança. Pessoal, o que é interessante? A gente não é oftalmologista, tá? A gente não sabe dizer grau, avaliar isso ou aquilo. O que a gente faz é uma avaliação visomotora. Então, nessa avaliação, tanto visomotora quanto de lateralidade, a gente tem vários isolamentos. Então, a gente acaba vendo, às vezes, que o lobo direito ali provavelmente está com atraso. O esquerdo, às vezes, está com atraso. Então, a gente consegue ver sem nem olhar, às vezes, uma ressonância ali. Até porque essas coisas que a gente avalia nem aparecem nos exames, né? Então, a gente faz coisas dentro da nossa área, testes, que nem esse teste do olhinho, eu não faço, né? E eu não sei nem o nome, eu chamo de teste do olhinho, né? E elas já sabem o nome mais científico. Mas, por exemplo, não é minha área, né? Mas é a área delas que envolve a parte da neuropsicopedagogia e da psicomotricidade. Então, quando elas fazem essa identificação, elas já vão lá, olha, vai precisar encaminhar para oftalmologista, usar um tapa-olho, a gente já passa umas outras atividades para fazer em casa, porque muitas vezes ali não é um problema de visão, às vezes não é questão de óculos, né? Muitas vezes é só questão de encaminhamento realmente para identificar e para forçar o lado do cérebro a se desenvolver, porque o cérebro só vai terminar de amadurecer e de se formar completamente aos 25, né? Então,
Exatamente. E lembrando, né? Tudo que aquilo que a gente não trabalha fica preguiçoso. O cérebro é... Sim, por isso que a gente faz vários testes, né? Ali na clínica, comigo, eles são feitos... Depende da bacteria, gente, mas é de 15 a 20 testes ali, sabe? E não é baterias de Visca separadas, tá? Que só no Visca é de 10 a 15. São vários outros testes e vários outros complementos com os pais, com a escola. Às vezes, se eu tenho dúvida, também chamo, né? A Vanessa, tal qual. E elas também têm uma bateria mais ou menos ali de uns 20 testes, 15 a 20 testes também, né? Que são feitos e específicos da área dela, né? Que é a dela e da Luana, que eu brinco que já vocês conhecem aqui do canal, que ela já tem vídeo comigo. Então, é importante os pais olharem, né? Porque muitas vezes os pais chegam lá e falam, mas nunca ninguém viu, mas nunca ninguém falou. Quer ver algo, gente? Os pais do TEPAC deixem nos comentários se sentirem confortáveis. Se não se sentirem, tudo bem. TEPAC. TEPAC é diagnóstico fonoaudiológico. As crianças chegam, passaram 2, 3, 5 anos fazendo fono. Porque elas chegam lá com atrasos e provavelmente um dos atrasos é a fala. E nessas avaliações, a gente já coloca, às vezes, no encaminhamento. Favor avaliar TEPAC. Não é todo fono que faz essa avaliação, né? Não é toda clínica. Não é... O convênio demora muito, às vezes, para liberar, mas libera. E só se insistirem que eles liberam. E muitas vezes, ali, aquela criança tá com prejuízos severos, horríveis. Estão falando só que a criança tem só TDAH. Isso. E aí, a gente chega com o TEPAC. Agora, você que esperou até agora, deixa o like, que eu vou dizer agora o que é TEPAC. Transtorno do processamento auditivo central. Só da gente saber o que é isso, gente, já bota o like aí que a gente merece. Então, o transtorno do processamento auditivo central faz com que a criança não receba essa informação, não interprete e não coloque. Aí você vai falar, nossa, Bianca, mas essa área da fono. Mas também envolve a avaliação neuropsicopedagógica, que vai levantar os atrasos, e da parte da psicometricidade também, e que é obrigatório lá na clínica, gente. Nossa, esse ano já foram alguns diagnósticos ali, Vanessa, tardios de TEPAC. Sim. E uma coisa, assim, o TEPAC é muito confundido com o TDAH, devido à desatenção. Mas se a criança não me escuta, se a criança não me atende, é desatento, né? É muito confundido. E a parte visual também, gente. Até eu falo, a gente só controla o que a gente mede. A gente só sabe se a criança está melhorando se a gente levantar os dados, né? Então, é isso que a Vanessa falou. A gente levanta os dados por obrigatoriedade. Ah, mas não tem nenhum sintoma relacionado a isso. Azar. Vai fazer igual. Elas sabem, né? Eu falo, é essa bateria. A minha ainda muda, de acordo com o diagnóstico, o que precisa, o que não precisa. A delas, né? Eu sei que a escola não vai, né? Às vezes fazer, às vezes outros profissionais não vão ver, né? Esse teste do olhinho, você conhece outros profissionais que identificam? Olha, eu e a Luana. Ali. E foi por obrigatório, né, ainda. Elas já trabalhavam, aí eu conheci e falei, pronto, teste obrigatório para todas as crianças. Sim. Porque é algo, assim, que a gente tem que levantar mesmo. E a gente tá vendo, a gente observa. É aquilo que eu já falei outras vezes, né? Os pais precisam saber a experiência dos profissionais que vão levar os seus filhos, né? E essa parte do visomotor é algo que nós trabalhamos. Por quê? Porque a gente identificou, a gente percebeu de tanto a gente trabalhar, ver, observar, estudar. Então, a gente consegue, né, ter essa percepção. Então, vamos lá. Tá com suspeita de algum problema oftalmológico? Vamos anotar e pedir encaminhamento. Sim. Realmente, pessoal, a gente identifica, percebe e aí encaminha. Ninguém chega lá e fala, ah, tem isso, tem aquilo. A gente faz todo o encaminhamento, olha, sinal disso, sinal daquilo, desempenho assim, desempenho assado, tal sintoma. Favor avaliar, né? Então, vocês não conhecem, existe, né, a CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, e existe o DSM, que é o Manual do Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, no DSM, gente, e na CID tem isso, né? Sempre no final, caso não se justifique por outros transtornos, caso não se justifique por outros transtornos. Então, quando encaminham pra gente um TDAH, a gente entende que pode ser TDAH. Mas nós vamos ver qual é o limite do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. A gente vai ver qual que é o limite, quais são os sintomas, estão batendo, não estão batendo, o que está acontecendo. Ah, mas só esse transtorno não justifica, então tem que ter outra coisa. Ah,
tem esses sintomas, mas não necessariamente. Então, a gente realmente vai vendo, né? Tanto a diferenciação. A gente vai dissecando ali, né? Os sintomas e colocando eles em cantos pra gente observar de fora o que realmente tem. E encontrar a raiz dos problemas, né? Sim. E algo que eu acho importante a gente falar, que não conheço outra clínica que faça, nós conversamos com os pais, com os responsáveis, com os familiares, com o colégio e com os neuropediatras das crianças, com os médicos das crianças. Nós trocamos informações exatas para poder identificar realmente o problema. E se a gente tem dúvida, o que a gente faz? A gente vai atrás e refaz os testes. Sim. E refaz, às vezes, né, as meninas me procuram, Bianca, fiquei na dúvida nisso, e eu tenho uma bateria que é dos restritos da neuropsicologia, da psicologia, eu brinco assim, gente, psicólogo e neuropsicólogo têm acesso aos mesmos instrumentos, a diferença é que o neuropsicólogo tem uma formação a mais para avaliar esses resultados e dar um significado, não é só, né, o laudo ali, que nem eu falo comigo, ele tem de 15 a 20 páginas, né, essa semana eu escrevi um de 29, que eu fiquei, minha nossa, né, uma bíblia. Então, nessa parte, eu sempre falo para as meninas, ficou na dúvida, me avise. Às vezes eu tenho um outro instrumento, a gente avalia por outra forma, a gente vê o emocional, né? Quem é meu paciente e está assistindo esse vídeo sabe que muitas vezes eu pergunto, você tá bem, né, para fazer esse teste? Você dormiu? Você descansou? Hoje mesmo chegou um paciente que estava nervoso com uma outra situação. Falei, olha, a gente não vai fazer teste essa semana e nem na próxima, porque senão eu não vou estar avaliando o seu cognitivo, eu vou estar avaliando o seu trauma, né? Então, não é puxando a sardinha, né? O objetivo que a gente tem com esse canal, com esses vídeos, é conscientizar, né? Hoje, muitas pessoas têm acesso a informação em TikTok, Instagram, e não tem, às vezes, a qualidade técnica, não sabe especificamente o que vê. Então, fica muitas vezes naquilo, eu vou começar a terapia, eu vou começar o tratamento, e aí fica lá meses, às vezes, com o profissional, não teve evolução, não teve retorno, daí vai trocar, né? E aí a gente sabe que já perdeu, às vezes, muito tempo. Então, vocês sabendo como é lá na clínica, né? Se vocês encontrarem um lugar que não seja assim, vocês, próximo, né? Não fez isso, não fez aquilo, a Bianca falou que tem que ser assim, a Vanessa falou que tem que ser assado. Então, por isso que a gente vai, né? E porque os testes... Não vou obrigar ninguém a chegar lá e lembrar 100% dos sintomas, dos detalhes, de toda parte. Os testes nos ajudam a avaliar aquilo que talvez os pais nem tenham percebido, nem tenham lembrado, né? E a gente encaminha, né? Como a gente tem experiência já de anos aí, né? Você tá com quantos anos de carreira, Vanessa? Desde 2014, na área especial. 10 anos. Então, 10 anos só nessa parte, né? Hoje a gente chama mais de neurodivergentes, né, algumas outras, mas naquela época realmente não era formação especial. Então, e vem muito do colégio esse contexto. Sim. Então, nessa parte, vocês vão falar assim, elas são arrogantes, elas são metidas. Não, gente, a gente só tá ensinando vocês para que vocês não percam tempo, dinheiro e energia, né? Sim, e a formação é contínua, né, não dá para parar. Sim. Vanessa, quais outras dúvidas? Tem você uma dúvida para mim, já que esse vídeo é dúvidas, perguntas e respostas? Interessante. Algo que eu acho que dá para você falar é a parte da psicomotricidade dentro da neuropsicologia. Quando chega um paciente lá pra gente, eu e a Luana vamos atendê-lo dentro da psicomotricidade. Qual é o complemento? A psicomotricidade, gente, é uma ciência que ela tá ficando muito em alta. Tem 2 jeitos de trabalhar com a com a psicomotricidade. Tanto você se formando em psicomotricidade, é uma formação que dura acho que 2 anos atualmente, né? 2 anos, 2 anos e meio. Isso, é um tecnólogo e também sendo especialista, né? Então tem uma formação já clínica, né, como nós temos, e ter uma especialização nessa área também pode atuar dentro da psicomotricidade. Então, quando elas chegam lá para fazer essa avaliação, elas vão focar muito ali na parte motora, que nem a gente falou, né? Tem a parte psicológica, tem a parte cognitiva e tem a parte ali motora, né? Então, nessa parte, elas vão focar na motora, na interação. Aí, quem vai definir se essa criança vai fazer com outro paciente ou não, vai fazer a relacional ou não, quais são os prejuízos comportamentais, a gente vai focar mais na motora ou na interação social, na parte psicológica, na autorregulação. Então, o meu papel ali é olhar pelos olhos do comportamento, né? Dentro do comportamento, o que precisa ser feito, o que está faltando. Então, a gente faz essa parte de avaliação,
né? Até, às vezes fala assim, mas se o STO tem fila de TO, que é a terapia ocupacional. E aí eu falo, olha, mas será que não é o caso de fazer psicomotricidade? Né? E aí a gente faz o encaminhamento e cada vez mais tem sido mais recente, assim, esses encaminhamentos para essa área, né? Sim. Então, o papel da psicologia realmente é estar ali dando suporte, né? E validando o que essa criança realmente precisa e mostrando dentro da parte comportamental, da autorregulação, da parte das emoções, o que a gente pode somar ou não, né? E quais perfis, porque às vezes vocês vão olhar ali e vocês vão ver pacientes totalmente opostos. Mas existe um porquê dos perfis que foram analisados para eles estarem juntos. Então, às vezes é uma criança que tem um comportamento mais infantilizado em casa e a gente coloca um paciente mais de baixo funcionamento, porque ele vai se sentir obrigado a cuidar dessa criança e não a ficar sendo cuidado por ela. Né? Às vezes eu coloco um bebê, né? Aí a criança olha assim e fala, minha nossa, mas é um bebê e a criança já tá com 6 anos, 5, 6 anos. Aí eu falo, olha, essa criança, né, acha que é o bebê da casa, então ele precisa começar a conviver, não precisa ter outro filho, eu falo. A gente bota ali com o filho dos outros. Então, a gente conversa, né, todos os pais que estão no relacional, eles sabem, é conversado, é feito um trabalho. E aí essa criança começa a ter uma sensibilização para entender que ele já não é mais tão criança, que ele já tem maior autonomia, maior independência. O contrário, às vezes, também acontece. Então, a parte da neuropsicologia ali por trás é fazer todo esse contexto e essa validação junto com vocês do que realmente vai somar, vai ajudar, levando em consideração o comportamental e o histórico emocional dessa criança. Isso, muito bem. Tirei 10? Tirou 10. Mais alguma pergunta, senhorita Vanessa? A questão emocional. Chega uma criança, você falou do bebê, né? Chega uma criança para nós lá. 2 aninhos, vamos dizer assim. Como que a gente vai lidar com a criança no emocional? Porque a gente tem criança com 2 anos com depressão, né? Sim. Como que a gente vai lidar com a criança no emocional? Essa parte, a gente sempre vai fazer toda uma avaliação. Então, a gente vai ver o que aconteceu na gestação, o que a mãe usava, não usava, tinha acesso ou não, medicações, histórico de saúde mental da família. Né? Então, por exemplo, casos onde tem transtorno de desenvolvimento intelectual, a gente vai perguntar o histórico familiar para ver se essa criança pode ou não vir, né? Então, às vezes fala, mas é muito novinho. Gente, não é. O que a gente vai fazer com 2 aninhos? Vai estimular os marcos do desenvolvimento que deveria e vai lidar com a espera, vai lidar com o afastamento das telas. Então, hoje, infelizmente, o que a gente mais vê são crianças viciadas em telas. E às vezes chega e fala, mas ele é agressivo, ele é violento. O que o celular faz? Então, vamos lá, pra gente entender por que mandar uma criança para terapia com 2 anos, né? Ou 1 ano e meio, eu já digo. A criança, ela tem desejo, né? O celular da Vanessa tá ali, os meus estão escondidos aqui. Então, nessa parte, a criança, ela vê o celular. E ela quer ser um adulto. Ela se inspira no adulto. Sim. Então, ela começa a querer o celular, né? O que o celular faz? Libera ali os neurotransmissores de recompensa muito rápido. Então, a gente sai do tédio, a gente não lida com as emoções, a gente não tem que ver a realidade, né? Esses dias eu tava lá, né, passando por alguns problemas ali, tava tendo que me controlar pra não ir lá e conversar com a pessoa, dar o tempo, dar um espaço pra depois eu poder conversar. E aí eu lembro que eu fiquei no celular. Por quê? O fato de eu ficar no celular não faz eu ter que pensar sobre isso. Tá o tempo todo estímulos rápidos, de no máximo 15 segundos, Sim. né? E uma recompensa muito rápida, e aí o meu cérebro entende que não precisa lidar com aquele problema e consegue se distrair. A criança também. Só que ela não tem uma idade, ela não tem um autocontrole, ela não tem não tem censura para poder ver aquilo, né? E aí o cérebro começa a se viciar. E ela começa a não lidar com a tristeza, a não lidar com a angústia, a não lidar com a parte sozinha. Então, o simples fato de você ir lá ficar com a criança, tá aprontando, né? Ô fulano, tá aprontando, cadê? Você tá quieto? O que você tá fazendo? Né? Isso daí você já atrasa o desenvolvimento da atenção e do foco dessa criança. Aí não adianta falar que é TDAH se você não dá passo pra criança, né? E fica lá interrompendo o processo onde ela tá, né? Aí acaba que o tempo de foco, o tempo de concentração dela diminui, porque a mãe tá lá, ou outro familiar. Ô, fulano, cadê você, fulano? O que você tá fazendo, fulano? Né? Acho que vai ficar gritado no ouvido de vocês aí, esses sons. Então, nessa parte, eu acho que eu já fugi da pergunta.
inicial. deixei. É isso que uma criança de 2 anos vai fazer lá na terapia, vai fazer lá na intervenção. Então a gente vai avaliar os marcos do desenvolvimento, a gente vai avaliar esse negócio com as telas. Ah, mas vai ter que se afastar da tela? O que tem que fazer? O que você vai brincar? Como que vai fazer, né? Como que eu vou ensinar a lidar com a frustração, a melhorar a questão de birra? Porque birra é normal, mas Sim. tem certo limite. Então, a criança com 2 anos, a gente faz toda essa parte da avaliação, principalmente em dar opções que não sejam telas e que sejam intervenções que os pais consigam entender o que fazer e o que não fazer para que essa criança consiga adquirir o que precisa ser adquirido e não esperar lá, às vezes, ser um adulto mimado que não sabe e continua fazendo birra, né? Lógico que algumas coisas da infância a gente sempre vai ter que curar, mas quanto antes a gente curar, colocar limite, fazer a brincadeira, até a questão da paciência e da espera. Então, às vezes, os pacientes estão chorandinho, eu vou lá e falo, né, pros pais, olha, hoje eu estava trabalhando um pouco mais a frustração. Então, eu tinha que deixá-lo chorar. Eu tinha que deixá-lo ter essa emoção, né? Então, é isso que a gente faz. Então, às vezes estão lá, mas tá chorando, tá ruim pra ele. Não, né? Se ele, cada vez que ele chorar, você dá uma recompensa, ele só vai precisar chorar e você vai dar. Então, ele não entende que ele tem que se controlar. Então, a gente faz toda essa outra parte por trás de ensinar essa criança a esperar, a se comunicar. Então, às vezes, eles vão lá, não querem falar com 2 anos, né? E ficam lá evitando a fala. Então, a gente incentiva e é claro que eles se frustram, né? Até eu falo pros pais, né? Falo, provavelmente é o mesmo choro, é o mesmo comportamento que tem em casa. A diferença é que aqui a gente tá intervindo e passa a tarefa pro pai continuar fazendo. Exatamente. E eu foco muito nessa parte dos 2 anos, 1 ano e meio, porque é uma das fases que eu sou apaixonada. Então, eu pergunto muito sobre essa parte. E pra quem não sabe, eu tenho um bebezinho de 2 meses agora, então... Logo ele chega nos 2 anos. Exatamente. E é uma fase também, assim, que é bem complicadinha pros pais, né? Que é a fase que a gente diz adolescência do bebê. Entre as birras, entre os choros, entre os testes, né? E vão indo testando os pais pra ver os limites. É bem complicadinho essa fase. E aí eu falo assim, às vezes o pai cede... E aí ele jogou o limite dessa criança lá longe. Até que chega um dia que essa criança não tem mais limite. Não tem mais, exatamente. Então, ela vai além dos limites dos pais, né? Então, normalmente a gente tem que fazer essa redução, essa reeducação. Essa criança vai ter que esperar, ela vai ser um comportamento totalmente diferente. Gente, e lembre-se assim, eu falo, né? Tem um paciente que eu brinco com ele que ele sofre só porque ele é bonitinho. Então... Ele é bem bonitinho, é um querido, é um amor, assim, socialmente ele não tem nenhum prejuízo, mas ele tem muito prejuízo atencional e de adquirir conhecimento. E aí as pessoas ficam julgando. Ah, mas você é bonito, mas você é isso, mas você é aquilo. Tipo, não, gente, não dá. O bebê pode ser lindo, fofinho, maravilhoso e ainda ter probleminhas ali de atrasos que nós fazemos, né? Esses probleminhas que eu falo são: não entende um não, vai muito além, chora demais, entra em crise. É aquele síndrome do imperador que a gente fala, que é o reizinho da casa que manda na casa inteira. Então, a gente faz essa identificação e ajuda os pais a reduzirem esse comportamento, né? Até a gente tem um serviço ali na clínica que é diferente das intervenções com as crianças, que é a orientação parental. Então, se vocês pararem para pensar, hoje quase todo mundo sabe que é orientação parental, porque os médicos estão vendo, né, que manda a criança, mas os pais não mudam, às vezes, comportamento. Então, a criança continua com o mesmo problema. Então, a orientação parental ajuda os pais, né? Por isso que a gente conversa, a gente fala, é fácil, gente, não é fácil. A gente tá cansada, às vezes quer ir embora e o pai aproveita, ele quer o último horário, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer perguntar, mas a gente sempre dá atenção, porque a gente sabe que os pais são uma extensão do nosso trabalho. Eles continuam o trabalho em casa. Em casa, exatamente. E muitas vezes as crianças, elas têm os prejuízos adquiridos. Sim. Que não iriam desenvolver se não fossem nós, os adultos, estragando as crianças em casa. E pequenos detalhes, gente. Às vezes ficar forçando a cumprimentar, a ser legal, a sentar no colo de alguém, a ir passear às vezes com uma tia, né, que nem... Eu brinco assim, né? Tem crianças que se sentem muito mais confortáveis comigo do que os meus sobrinhos. Né? Por quê? Porque elas convivem mais comigo do que os meus sobrinhos que moram lá em União da Vitória. Então, isso brinca, isso é ruim? Lógico que eu queria conviver mais, mas não tem. Uma criança que me vê ali toda semana vai ser diferente de uma criança que me vê uma vez por mês. Então, demora um tempo pra conquistar. Então, no início, a minha irmã falava, mas vai com a tia, né? Eu falava, Alice, não force. Primeiro, ela tem que entender que eu sou a tia, que eu sou de confiança, que nada vai acontecer. Ela tem que se sentir segura igual se sente com vocês.
né? E a criança, ela tem uma inteligência muito boa, gente. E não é porque é novinho, porque é pequenininho, né? Contar uma experiência até não fugindo do assunto. Mas a minha sobrinha, né? Um dia eu fiquei cuidando dela e do meu sobrinho. E a minha irmã tava na formatura com o meu cunhado. E aí, quando eu fui lá sondar, a minha sobrinha com os olhão estralados, assim, né? Os 2 olhos abertos. Aí eu falei, eu vou dormir aqui um pouquinho com você. E a minha sobrinha tem uma paixão pelo meu namorado. E aí ela, mas o tio Marcelo não vai ficar com medo de dormir sozinho? Aí eu falei, não, o tio Marcelo não liga de dormir sozinho. Aí o que eu vi, conversando um pouquinho mais com ela? Ela tava com medo, porque ela tava sem o pai e a mãe. Ela não queria incomodar, porque ela gostava muito do tio Marcelo e achou que ele ia ficar com medo se eu fosse lá dormir com ela, né? E eu prezo muito pela independência da criança, então eu não fico pondo criança em cama de adulto, gente. Isso daí é errado, porque depois você coloca não consegue tirar. E eu achei aquela inteligência dela estar se autorregulando. Gente, ela tava com 4 anos nisso. Estar se autorregulando, se controlando ali, porque ela já tinha feito uma análise muito elaborada, né? Então, ela também atrasou a fala. Ele falava, será que não é autismo? Será que não é autismo? Eu falava, gente, a parte cognitiva, funcional está completamente preservada, né? Ela realmente tinha um atraso ali na fala, causado por um TDAH, que hoje já tem diagnóstico. E as pessoas às vezes falavam, não, mas toda essa parte estava preservada, porque a gente que trabalha com isso, a gente consegue identificar. Então, às vezes, você olhando ali, você não sabe ver se tá ou não tá, né? Que nem tem os vídeos ali, eu vou dando vários exemplos, gente, tanto meu, quanto dos outros, quanto dos pacientes, assim, mas é para ajudar vocês a identificar e saberem quando procurar ajuda. E tem gente que se identifica com a história, acontecem coisas semelhantes em casa, né? Aí eu falo, gente, se a minha sobrinha com 4 aninhos tem toda essa cognição de querer proteger lá o tio que ela gosta e não querer que ele ficasse triste ou nervoso ali, ou ansioso que nem ela tava por estar insegura ali de estar sozinha, imagina se você não vai mandar pra terapia só porque você acha que é muito pequenininha, né? Olha a inteligência, olha o que tá acontecendo ali. Você tem que mandar pra terapia pra saber lidar, inclusive, com essas potencialidades aí. Eu já cheguei a escutar várias vezes, o pai não quer que a criança faça terapia porque meu filho não tem problema nenhum. É só pra criança? Todo mundo tem problema, né? É só pra criança neurodivergente? Sim. A terapia? Não. A terapia é pra qualquer pessoa que queira ser melhor. Então, assim, quando procurar ajuda, você tentou, não conseguiu, sozinho, procura ajuda, né? Esse é o marco. O que seria ideal? Que todas as pessoas tivessem acesso, né? Como eu dei o exemplo. Quando a gente age na prevenção, como você tem reforçado nos vídeos que a gente gravou junto, a doença não instala, o transtorno não se instala, a síndrome não se instala. E tem pessoas que não têm essa consciência, né? Algo pessoal. Eu não consigo ter consciência, gente, quando eu tô trabalhando demais. Eu preciso que alguém me fale. Bianca, chega é algo menos. ridículo, gente, mas eu preciso que alguém diga. Bianca, está demais. Bianca, eu não percebo. Eu engato ali e vou longe. Então, nessa parte, muitas vezes, mesmo sendo uma neuropsicóloga, mesmo tendo 11 anos de carreira, mesmo tendo estudado mais 5 anos de faculdade, então são 16 anos estudando só comportamento humano. E toda essa parte de desenvolvimento. Mas mesmo assim eu preciso que alguém fale, né? Então, a terapia é um terceiro falando e levantando algumas outras vantagens. Até te validando, sabe? Às vezes isso é só uma validação, uma autoafirmação, né? Tem pacientes que hoje me procuram que é só pra isso. Eu tô certa nisso. Tá, pelo meu viés, pela opinião disso e tal. E, gente, é imparcial, né? Eu tendo, não tendo fé, é dentro do que a pessoa acredita. Eu gostando ou não, concordando às vezes com alguns comportamentos ali que envolve juízo moral, o psicólogo não tem. Então, nessa parte, eu acho que todos deveriam fazer terapia, buscar um auxílio, validar suas opiniões e entender, né? Porque senão, né, eu vou dar um exemplo, eu tenho muita dificuldade às vezes em falar para os pacientes, não estou bem, preciso remarcar. E cada vez que eu converso, por exemplo, com a minha mãe puxa minhas orelhas. Bianca, porque o paciente vai te abandonar, o paciente vai te largar. E daí ela já começa a criar mais ansiedade, porque eu não tô bem, eu tô doente, e ela tá falando que todo mundo vai me abandonar e vai me odiar. E aí eu sinto que eu não tenho, às vezes, espaço, né? Onde que eu fui aprender que eu tenho espaço, que eu tenho que ter meus limites, que eu tenho que desmarcar quando eu precisar, desmarcar que tá tudo bem, né? Que ninguém vai me odiar na terapia. Então não é por mal. Minha mãe me ama, me adora e ela vai continuar me apoiando em tudo.
Mas a questão é que na visão dela, nos valores dela, na formação dela, né, eu não deveria remarcar, né? Eu deveria mesmo picada ali estar atendendo. Então, ela fica muito preocupada quando eu tenho esses momentos. E eu só consegui me libertar disso com terapia, com o pensamento, não, você pode, você é humana, você passa por isso. Então, os adultos, às vezes, um pequeno detalhe desse. Transições. Deixar de ser o filho para ser quem comanda os negócios. Deixar de ser quem comanda os negócios para se aposentar. Esses momentos, eles são horríveis, né? Às vezes, deixar de ser... As mudanças. Deixar de ser um namoro para ser um casamento, de ser um namoro para morar junto. Então, são pequenos detalhes ali que um psicólogo, ele vai ajudar. Nesse momento não precisa ser neuropsicólogo, gente, pode ser só um psicólogo, como se, né, já é 5 anos de estudo só para ser psicólogo. Mas consegue realmente te auxiliar nesses momentos de transição, nesses momentos que são importantes. E dentro da clínica, lá nos nossos atendimentos, você quer falar alguma coisa em relação a como que funciona num todo? Eu acredito assim, né, que a gente sempre cobra, então se você talvez esteja assistindo esse vídeo aqui, porque eu mandei pra você no WhatsApp, né, pra pessoa tirar dúvida. Eu sempre tenho esse hábito, assim, tira essa dúvida, eu não marco avaliação neuropsicológica sem explicar o que é avaliação neuropsicológica. Sem mostrar. Então eu acho importante assim as pessoas realmente verem, né? Até esses vídeos, gente, um dos maiores intuitos é que vocês conheçam, vejam se simpatizam ou não. Às vezes vão gostar, às vezes não vão gostar e tá tudo bem, né? Então, nessa parte, eu gosto de falar, né, que o nosso maior objetivo ali é conscientizar, é explicar, é dar acesso à população, né? Às vezes fala assim, mas Bianca, uma avaliação neuropsicológica é caro, né? É o que eu falei já num dos vídeos que a gente gravou, né? Que são muitas horas de estudo, muitas horas de dedicação, muitos testes, investimentos, assim, absurdos às vezes em material, né? E informação contínua para que a gente possa, né, ter acesso e tudo mais e continuar dando o nosso melhor. Então, muitas vezes, às vezes vocês vão achar que na clínica da Bianca pedem demais. Pedem relatório de escola, pedem isso, pedem aquilo, pedem não sei o quê, blá, blá, blá. E tem que pagar lá, né? Que nem quando você entra no PFX, a gente cobra o programa. Se entra numa avaliação neuropsicológica, a gente cobra a avaliação. Né? Por quê? Pra garantir que a pessoa vá até o final do processo, porque o nosso trabalho já tá ali. Então, às vezes a pessoa vai lá, faz um atendimento e some e a gente já gastou toda a energia fazendo toda a bateria de testes, né? Então, ali a gente preza muito por isso. Conhecimento, informação. Então, você vai saber o que é, vai tirar as dúvidas, vai ver a gente respondendo curiosidades e coisa e tal, que nem a gente tá respondendo hoje. É o segundo vídeo do canal respondendo só dúvidas. Então, nessa parte eu sempre falo, né? A gente é meio chata, mas a gente é boa. Mas a gente é chato porque a gente é boa. A gente exige um padrão ali, ouro, que não é todo mundo que tem, né? E se tem, não tem, também cada um com seus valores, né, e seus princípios. Então, é assim, né, a gente vai pedir tudo que imaginar, a gente vai fazer o fechamento, vai valer a pena, ninguém enche os pacová, não sei se pode falar pacová no YouTube, mas, né, pra quem é de fora, não entende, ninguém fica ali, ó, faz terapia, olha, vamos fechar um pacote, vamos descontar, vamos fazer não sei o quê. Não, se você procurar para fazer a avaliação, a gente vai fazer a avaliação. E eu até falo para os pacientes, algo que é bem ético da clínica, né? Tá aqui, durante um ano você sabe o que fazer para sua criança desenvolver. Quer fazer aqui, fazemos. Quer procurar outra clínica, também não tem problema. Qualquer profissional vai conseguir ler e aplicar o que a gente fez. Mas a parte da avaliação eu sempre exijo que seja conosco, porque, como a gente falou, né? Tem ali 2 coisas que só a nossa clínica avalia e faz o encaminhamento. Exatamente. E eu tenho testemunha, gente, como não é marketing isso daqui, não. Os pais, eles mandam, nossa, eu passei por tantos profissionais, por tantos anos, o que vocês têm que vocês identificaram, os outros não, né? A experiência, foco, paixão, acho que vocês veem o olho da gente brilhando, né? Pela profissão e esse comprometimento em desenvolvimento, né? O amor pela profissão já é um diferencial, né? Você amar o que faz. Então, você vai se dedicar e colocar toda a tua energia ali em cima, né? E também tem, gente, eu dou acesso para as meninas a curso, capacitação, formação, né? Até minha assistente esses dias falou de um curso, falei, por que você não me avisou? Eu te dava, né? Então, a gente tem uma cobrança bem em cima ali, quando a gente faz algum protocolo, alguma mudança, também as meninas recebem o treinamento, capacitação. Não é sempre que é comigo, às vezes eu só mando, falo, assista aqui, assista assado, já comprei, já paguei, é só você
você fazer, né? E quando terminar, a gente já gera ali o certificado. Então, nessa parte, a gente indica lugares também de qualidade. Então, não é só ver patrocinado do Instagram e decidir comprar, né? A gente realmente vai atrás dos melhores, da referência, né? Quem a gente mais admira e dos que melhor entregam no Brasil, na nossa opinião, né? Hoje a gente consegue realmente dizer tranquilo que a gente tá entre os 50 melhores, assim, do Brasil, porque não é nós, né? A gente sabe porque as próprias editoras de teste, os próprios profissionais nos procuram, eles sabem, tem coisas ali que eu passo e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é a mesma profissão, é a mesma formação e nunca viu isso. Né? Lançou teste, a gente tá atualizando, atualizou, tá atualizando. Então esse é o grande diferencial da clínica. Por isso que eu acho que vale muito a pena ali fazer com a gente. Agora eu tô puxando a sardinha pro nosso lado. Existe todo um diferencial que acaba sendo barato né? O Brasil tem aquela coisa, né? É caro para quem paga e é barato para quem recebe. Mas se você olhar toda a dedicação que a gente tem por trás, todo o investimento em sistema, em capacitação, em horas e horas ali, a gente acaba realmente percebendo que a clínica ela é diferenciada por causa disso. A gente identifica porque a gente sempre tá ali, né? Exatamente. É isso. Mais alguma pergunta, Vanessa? Bom, acho que dá pra gente encerrar por aqui, né? Lembrando sempre os pais, procurar saber as especializações, os profissionais que vocês vão levar as crianças, porque o barato sai caro, tá? É, no desenvolvimento humano, sim, acaba atrasando. Não, e realmente, gente, não é caro ali. Até se vocês mandarem, assim, é igual eu. Hoje eu mandei mensagem, né, pra alguém que eu admiro muito numa profissão. Eu falei, tô preparada, né? Vou deixar o rim aqui e o fígado. Nossa, eu me surpreendi, assim, né? Porque realmente é um valor bem justo, assim, não é o mais barato. Mas também não é aquele mais caro. E também envolvia tudo que eu precisava. Então, analisem, né? A gente fala do valor porque a gente sabe que o Brasil é o Brasil, né, gente? No Brasil, 90% dos brasileiros ganham menos do que 3.600 ali por mês. Então, realmente, se você chega lá numa avaliação neuropsicológica que custa 1.900 a 2.500, né? Ou às vezes mais, dependendo da bateria de testes que a criança vai fazer, do número de sessões, ou adulto mesmo, né? Ou chega ali e fala, o atendimento com fulano. Esses dias teve uma pessoa que falou que pagava X reais, gente, mas é muito baixo, dá vergonha até de falar, para um profissional. Daí eu falei, nossa, né, nunca vai pagar esse valor na clínica. Daí eu falei, não, mas você não faz? Não, pode continuar com esse profissional. Porque aqui na clínica, minimamente, tem que ter condições de estudar, pagar um curso depois e ter a formação contínua, né? Sim, exatamente. Isso é bem importante. Por isso que a gente bate, gente, não é pra criticar nada, é porque realmente a população, às vezes, tá muito naquilo que quem posta mais bonitinho, né? E não é, às vezes, quem posta mais bonitinho, né? É verdade. Tem que conhecer, tirar dúvida, ir atrás, né? Ver se gosta, se aqui tá confortável, Sim. né? Não é questão de valores, né? Pessoal, obrigada a vocês, então, que assistiram até aqui. Obrigada, Vanessa, por esse bate-papo. É bem bate-papo, é bem dúvidas, assim. E a gente continua à disposição. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, já deixa like, viu? Eu aprendi a pedir like, gente. Estou equilibrando isso ainda. Né? E tirem as dúvidas, perguntem, podem mandar lá nas nossas redes sociais também, que a gente vai estar à disposição. Dá um Google no nosso nome, às vezes, também. Eu tenho que melhorar o Google dessas meninas. Sempre eu tô cobrando, né? Pra vocês também terem mais acesso a quem são e as avaliações que as outras pessoas também postam lá. Mas muito obrigada por hoje, é só, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.